Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Louis-Jacques Daguerre foi um francês que trabalhou muitos anos no teatro como pintor de cenários. Durante quase 20 anos foi coproprietário de um auditório em Paris, onde ele e outro sócio exibiam pinturas enormes de 14 por 22 metros, de lugares famosos e de eventos históricos. Os dois sócios pintavam as cenas em papel transparente ou em musselina e depois, com efeitos de iluminação que podiam controlar, eram capazes de apresentar quadros muito realistas. As imagens ofereciam um entretenimento grandioso, quase real. E para dar a ilusão de maior realidade ainda, acrescentavam música e posicionavam objetos, animais ou pessoas em frente ao cenário pintado. Hello. Ainda estávamos longe da criação do cinema e os efeitos especiais eram o que eram, mas para o público da altura era uma sensação. No entanto, o Sr. Daguerre queria ainda mais realismo. Por isso, dizer que era apenas pintor e cenógrafo é dizer pouco, porque ele também foi físico e inventor. E, na verdade, ele foi o criador da primeira patente para um processo fotográfico. Mas Daguerre não lhe chamou fotografia, chamou-lhe daguerreótipo. Já lá vamos. Como muitos outros artistas, cientistas e curiosos do seu tempo, Daguerre tentou duplicar e reter a natureza num vidro fosco que estava dentro de uma câmara escura, mas não conseguiu grandes resultados sozinho. Então, arranjou um sócio, chamado Niepce, mas os homens tinham objetivos diferentes. O interesse de Daguerre era encurtar o tempo de exposição necessário para obter uma imagem do mundo real, uma coisa que na altura demorava muitas horas e ninguém se iria sentar horas e horas para tirar uma fotografia. Enquanto o Niepce estava mais interessado em produzir chapas de reprodução, as avós dos rolos fotográficos, preferido, porque, primeiro que tudo, era preciso que as imagens se fixassem em alguma coisa. E depois, se as chapas resultassem, poderiam também ser vendidas a qualquer pessoa. Independentemente da agenda de cada um, lá desenvolveram um processo que envolvia prender uma fina folha de cobre, banhada à prata e depois exposta a vapores de iodo, dentro de uma caixa que só tinha um pequeno orifício para deixar passar a luz, a tal câmara escura. Quando o fotógrafo destapava o orifício da caixa, a placa era exposta à luz durante um tempo e depois era revelada e fixada com uma solução salina. Infelizmente, para o Sr. Niepce, ele morreu uns tempos antes e o daguerreótipo só herdou o nome do Sr. Daguerre. Mas não é completamente injusto. O processo ainda só estava no início. 3 anos após a morte do sócio, Daguerre descobriu como reduzir os tempos de exposição de 8 horas para 30 minutos. Um avanço incrível. Mas os resultados não eram permanentes, porque a placa de prata escurecia depois de exposta à luz e a imagem ia desaparecendo. Daguerre debateu-se com o problema mais alguns anos, até que a solução lhe apareceu à frente dos olhos durante uma refeição. A resposta para fixar permanentemente uma imagem estava numa solução de sal de mesa. Surgiu então a primeira fotografia que se notabilizou pela fidelidade e detalhe. E o Sr. Daguerre não perdeu tempo e anunciou ao mundo, a 9 de janeiro de 1839, a sua grande invenção, o daguerreótipo. E no mesmo ano, ele e o filho de Niepce venderam todos os direitos do daguerreótipo ao governo francês em troca de pensões vitalícias. O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico de sucesso e numerosos estúdios de retratos abriram as suas portas a partir de 1840. Primeiro para os ricos e depois para toda a gente. 10 anos depois, só em Nova Iorque, existiam mais de 70 estúdios de daguerreótipo. Claro que este processo vingou durante poucos anos, mas ainda foi a tempo de ficar para a história com a primeira foto da Lua, o primeiro retrato de Abraham Lincoln ou a primeira fotografia jornalística. Pouco depois, as evoluções das máquinas, nas placas ou nos rolos, surgiram a um ritmo alucinante e até o papel fotográfico já foi trocado pelo digital. Mas alguém teve de ser o primeiro a captar e a fixar imagens do nosso mundo sem usar um pincel. Só por isso, e pela revolução que iniciaram, o Sr. Louis-Jacques Daguerre
e o seu daguerreótipo merecem todo o reconhecimento.